que é uma atividade do PET, e eu vou apresentar para vocês meu segundo trabalho de iniciação científica, orientado pela professora Luz Milena e co-orientado pelo professor André Pinho. O trabalho tem como tema o desempenho do gráfico de Stewart para o processo Borel e Narum. Então, eu vou começar aqui mostrando uma motivação para vocês do trabalho. É comum a gente usar técnicas de controle estatístico de processo em contextos industriais para monitorar alguma característica de qualidade. E nós usamos algumas ferramentas para esse controle estatístico de processo. E uma delas é o gráfico de controle. Mas o que é um gráfico de controle? Então, Stewart, ele foi um físico, engenheiro e estatístico que desenvolveu esse conceito dos gráficos de controle, e através desta ferramenta é possível verificar se um processo está estável, analisar padrões de variações, em que esses padrões eles podem ser provocados por causas comuns, que são efeitos que nós não podemos controlar, ou por causas especiais, que são falhas ocasionais dentro do processo, dentro de outros benefícios também. Então, como construímos esses gráficos? Nós selecionamos amostras periodicamente e registramos um resultado de interesse para avaliar a qualidade, podendo ser a média, a moda, a mediana, o que tiver de interesse. E, em geral, nós temos a suposição de que essas amostras elas são independentes umas das outras e que as variáveis são independentes dentro de cada amostra. E, além disso, nós assumimos a normalidade para a variável de interesse. Então, quando nós estamos interessados em monitorar a média amostral e queremos detectar os desvios do processo em relação a essa média, nós podemos utilizar o gráfico X-barra, que também é conhecido como o gráfico de Stewart. Então, o gráfico de Stewart possui alguns limites. São eles: o limite superior de controle, o limite médio, que também é conhecido como linha média, e o limite inferior de controle. O limite superior e o limite inferior de controle são dados por essas expressões, em que o μ0 e o σ0 são a variância e o desvio, é a média e o desvio padrão da amostra sob controle. Esse n é o número do subgrupo racional e o k ele é uma constante que faz aumentar ou diminuir esse desvio padrão amostral em k vezes. Certo. E de acordo com Stewart, quando nós adotamos o k igual a 3, raramente um ponto provocará um alarme falso. E o que seria esse alarme falso? É quando o processo ele detecta um desvio na média que vai além ou aquém dos limites de controle. E a consequência disso é que a probabilidade de um valor da média amostral estar dentro dos limites de controle, claro, considerando o processo sob controle, é de aproximadamente 0,9977. E além disso, quando o k é igual a 3, nós teremos, em média, um alarme falso a cada 370 amostras, o que é uma coisa boa, porque nós não queremos parar o processo por causa de uma falha ocasional. E tudo isso, todas essas informações, elas são válidas independentes do tamanho da amostra, dependendo somente da constante k. Então, nesse slide aí, eu coloquei para vocês a representação do que seria o gráfico de Stewart. Vocês podem perceber que temos o limite superior de controle e o limite inferior, que são essa linha pontilhada em vermelho. E no meio aí nós temos a linha média ou o limite médio. E ao enxergar esse gráfico, nós podemos perceber que o processo está estável, né? Não tem nenhum ponto que esteja acima do limite superior de controle ou abaixo do limite inferior de controle. Já o próximo slide, vocês podem perceber que 2 pontos, eles saíram para fora do limite superior de controle. Isso pode significar que o processo não está estável. E uma saída para isso é nós investigarmos, se possível, o motivo dessa alteração. Por que esses pontos estão tão distantes dos demais? E em seguida, a gente pode continuar refazendo o processo, né? Retira e refaz o processo. Então, vocês podem notar que nós estamos numa situação, num cenário, em que há uma relação com o tempo e que as amostras elas são independentes. O que fazemos agora quando nós temos uma situação em que as amostras são autocorrelacionadas? É isso que nós vamos comentar aqui no trabalho.
Então, eu vou fazer uma breve introdução para vocês do que seria séries temporais de valores inteiros. Então, esse tipo de série, ele se apresenta em diversos contextos no nosso dia a dia, usualmente como contagem de certos eventos ou objetos em determinado intervalo de tempo. Eu coloquei para vocês 2 exemplos, que seria o número de acidentes diário na BR-101 durante um certo período de tempo, e o segundo exemplo, que é o número de aprovações para o curso de estatística da UFRN nos últimos 20 anos. Vocês podem perceber que ambos os exemplos eles têm uma relação com o tempo e ambos estão se referindo à contagem, né? De 1, 2 até um número específico. Então, agora vamos supor que nós estamos interessados em modelar uma série de valores inteiros não negativos, xt, usando um processo autorregressivo de ordem 1. O que seria isso? É quando eu tenho uma variável xt que ela depende da sua observação anterior. Esse alfa aí, ele é uma constante que varia entre 0 e 1. Essa xt menos 1 é uma observação no tempo t menos 1. E esse epsilon é o que chamamos de ruído branco, que é uma projeção do nosso erro. Mas como nós estamos interessados em trabalhar com uma série de valores inteiros não negativos, a gente pode perceber que essa multiplicação entre o alfa e o xt-1 não necessariamente vai ser um valor inteiro positivo. Mesmo que a gente assuma essa yt, que ela siga uma distribuição discreta. Então, nós temos que tomar medidas para substituir essa multiplicação convencional por um operador apropriado. Esse operador apropriado vai fazer com que, de fato, a nossa xt assuma valores inteiros positivos. E o operador que nós vamos usar é o operador conhecido como Tini binomial, que foi proposto por esses 2 autores em 1979. Eu vou definir um pouco sobre esse operador. Então, seja uma variável aleatória não negativa de valor inteiro e seja alfa um parâmetro entre 0 e 1, então esse operador ele pode ser definido como essa igualdade. Vou dizer que alfa bola x é igual a uma soma aleatória com i variando de 1 até x de ni's. Essas ni's, elas são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas e independentes de x. E, além disso, cada variável aleatória ni vai seguir uma Bernoulli de parâmetro alfa. Essas ni's, elas podem ser consideradas como uma sequência de contagem de alfa bola x. Então, uma vez que conhecemos esse operador Tini binomial, nós podemos mudá-lo naquele processo autorregressivo de ordem 1. Só que dessa vez, ela vai mudar a sua nomenclatura. Ela vai se chamar INAR, que faz referência a esse título aí em inglês, que é o processo autorregressivo de ordem 1 para valores inteiros positivos. Então, seja um processo discreto de valores inteiros não negativos, xt, então o processo INAR, ele vai satisfazer esta equação, que é semelhante ao processo autorregressivo visto anteriormente, e a mudança está no operador Tini binomial que foi acrescentado. Agora, essa εt, ela vai ser variáveis aleatórias i e d, em que a sua esperança e sua variância serão constantes para todo t, e, além disso, ela vai ser independente de xs com s menor que t. Certo. Agora, uma possível interpretação para esse processo pode ser dado por o seguinte cenário. Nós estamos vivendo agora a pandemia do novo coronavírus e vamos imaginar uma situação hipotética. Nós estamos querendo saber quantas pessoas há em Natal e essa xt e as informações elas são obtidas diariamente. Então, esse t faz referência aos dias. E vamos supor que essa xt ela vai ser o tamanho da população, ou seja, o número de pessoas aqui em Natal em um determinado dia. Esse alfa bola xt-1 vai fazer referência ao número de sobreviventes, que são as pessoas que não contraíram o corona e sobreviveram. No tempo t-1, cada um com probabilidade de sobrevivência alfa. Lembrando que essa probabilidade de sobrevivência faz referência àquela soma aleatória em que os ni's eles vão seguir uma Bernoulli de parâmetro alfa. E esse εt seria o número de imigrantes, que são aquelas pessoas que entram no processo nesse período de tempo aí, por N razões.
Então, eu vou definir para vocês uma distribuição nova. Para mim foi nova, eu só conheci a partir de quando eu entrei no projeto, que é a distribuição Borel. Então, a distribuição Borel, ela é um modelo de probabilidade discreta que foi obtida pela primeira vez por esse francês, Borel, em 1942. E este modelo, ele é um caso especial do processo de enfileiramento e pode ser visto como um caso particular da distribuição Borel-Tanner. Então, assim como vimos no curso de probabilidade, eu vou definir uma variável aleatória que siga tal distribuição. Então, seja y uma variável aleatória discreta que segue uma distribuição Borel, então a sua função de probabilidade pode ser dada por essa expressão, em que y, seu suporte, ele varia de 1 até infinito, e o parâmetro da distribuição, que é a lambda, varia entre 0 e 1. Uma vez que eu conheço essa função de probabilidade, eu posso obter as propriedades. Eu coloquei para vocês apenas as propriedades de esperança e de variância. Percebam que a variância, ela depende da esperança, né? Ela pode ser reescrita como lambda vezes a esperança elevado a 3. Essa é uma curiosidade mesmo. Então, no próximo slide, que é esse daí, eu coloquei para vocês os gráficos da função de probabilidade variando o lambda. Também coloquei para vocês a esperança e variância. E vocês podem perceber que essa distribuição ela é assimétrica à direita. Agora eu vou introduzir para vocês o que seria o Borel e Narum. Então, seja xt um processo de valores inteiros não negativos. Então, dizemos que essa xt é um processo Borel e Nar, também conhecido como binar, se satisfaz a seguinte equação, que é bem semelhante ao que vimos anteriormente. Estamos incluindo o operador Tine binomial. E agora, esse εt, ele vai seguir a distribuição Borel de parâmetro lambda, e ele vai ser independente daquelas nt menos i para todo i maior ou igual que 1. E este processo ele foi definido por Cunha e outros autores em 1919. Em 2019, que é um artigo bem recente. Então, dado que eu conheço esse processo, eu posso obter algumas propriedades. Eu coloquei para vocês apenas as que eu usei no trabalho, que é a propriedade de esperança, a da variância e a do índice de dispersão, que, para quem não conhece, ele é o quociente da variância dividido pela esperança. Vocês podem perceber que ambas dependem dos parâmetros, alfa e lambda. Então, a gente já está no cenário em que as variáveis têm uma relação com o tempo e que as amostras são dependentes. Há uma autocorrelação entre elas. Então, agora, para analisar o desempenho do gráfico de Stewart, eu vou obter os limites de controle. Primeiramente, como estamos num contexto desse processo binar, em que ele apresenta um suporte positivo, é comum a gente adotar que o limite inferior seja igual a zero. Então, vamos fazer isso. O limite inferior de controle será igual a zero. Já o limite superior de controle, ele será baseado em um pontinho que nos fornecerá a probabilidade de 0,0027 à direita, conforme é usado no gráfico de Stewart. Então, para obter esse limite superior de controle, a gente vai realizá-lo a partir de simulações de Monte Carlo. E o algoritmo ele foi semelhante usado ao nosso colega Espetiano Lucas e outros autores, incluindo o professor André Luiz e Carla. E eu coloquei abaixo os 5 passos para obter esse algoritmo. Porém, eu vou comentar sobre ele no próximo slide, em que eu tenho a representação desse algoritmo. Primeiramente, a gente vai definir os parâmetros do nosso processo. Nós vamos dar valores para alfa e para lambda. E vamos fixar um tamanho da subamostra n e também fixar um tamanho amostral m igual a 500. Depois, nós vamos gerar uma amostra desse processo binar de tamanho 500 por n, imagine que seriam 500 grupos de tamanho n. Então, a cada grupo desse, eu vou obter a média de tamanho n. Vocês podem observar nessa primeira réplica, ela faz referência à média das primeiras n observações, e assim por diante. Depois, ao obter essas 500 médias amostrais, nós vamos estimar o quantio dessa distribuição em que acumule uma probabilidade de 0,9973 à esquerda.
E depois eu vou gerar um pontinho estimado. Em seguida, eu vou replicar isso 1000 vezes e vou obter 1000 quantis estimados. Então, o limite superior de controle será a média desses quantis. Certo? Uma vez que eu obtenho o limite superior do controle, eu vou analisar o gráfico de Stewart baseado no número médio de amostras até um alarme falso ou verdadeiro, que é denotado por essas duas siglas aí. Então, essas quantidades também foram obtidas via simulação Monte Carlo e também seguindo o algoritmo criado por Salles e outros autores em 2019. Coloquei também, só para efeito de registro, o passo a passo para obter o algoritmo, mas eu irei comentar apenas a representação no próximo slide. Então, ele é bem semelhante ao algoritmo anterior. A diferença é que agora eu estou acrescentando, estou fazendo uma alteração à média, que é essa parcela aí do delta, vezes esse quociente, e também eu estou aumentando o número de amostras. Antes era 500, agora vai virar 5.000. E o que representa esse A1 aí, por exemplo? Esse A1, ele representa a primeira posição em que essas médias aí da réplica 1 supera o valor do limite superior de controle. Então, vamos supor que eu tenha uma média e que ela seja maior do que o limite superior de controle. Então, eu vou registrar essa posição e vou replicar isso 10.000 vezes. No fim das contas, eu terei 10.000 posições e o número médio de amostras até um alarme verdadeiro ou até um alarme falso será dado pela média dessas posições. Só para quem não estiver muito por dentro do que seria esse NMA ou NMAF, o número de amostras até um alarme falso, vocês podem considerar que é a partir de quando o delta seja maior que zero. Eu tenho uma alteração na média e eu quero que o meu número de amostras ele seja pequeno, o número de amostras alarme falso, ele seja pequeno para eu parar o processo. E já quando tem a situação do número médio de amostra até alarme falso, o delta é igual a zero. Então, não tenho nenhum desvio na média. Então, não preciso parar meu processo à toa. Então, quanto maior esse número, melhor. Agora, eu vou mostrar um dos resultados para vocês. Eu comecei colocando essa tabela 1. Pode mudar. Essa tabela 1, em que mostra as combinações de parâmetros que usamos até então. E colocamos também a esperança e a variância e também o índice de dispersão. Nós escolhemos os parâmetros de tal forma que a cada 3, né, como vocês podem ver, eles deem o mesmo índice de dispersão, porque queríamos saber se tinha alguma diferença entre eles. No entanto, devido ao tempo, essas simulações elas têm uma duração um pouco longa, eu só consegui trazer os resultados só para essas primeiras 3 combinações de parâmetros, que está contida no próximo slide. Então, o N que nós usamos foi de 3 até 500, e essa outra coluna ao lado, à direita, é o limite superior de controle. Eu não coloquei o limite inferior porque é 0 para todos. E esse delta aí são os deltas que nós usamos, que foi o 0, 1,5, o 2, 2,5 e 3. Então, nós podemos perceber que nessa primeira combinação de parâmetros, quando alfa é igual a 0,10 e lambda a 0,34, à medida em que os desvios em relação à média sob controle aumenta, o gráfico detecta essa alteração no processo de forma mais rápida, havendo um declínio quando o delta é igual a 3. Se você for olhar de forma horizontal, vocês podem ver que está diminuindo o número de amostras até quando o delta é igual a 3, que é o número médio de amostra até o alarme verdadeiro, né? É normal ele decrescer. E outra coisa que nós podemos observar é que eles também decrescem conforme o tamanho das subamostras aumenta, que é agora você olhando de forma vertical. O N ele vai aumentando e o número também de amostras até o alarme verdadeiro vai diminuindo. E, além disso, para o primeiro caso, nós conseguimos alcançar o NMAF, que é o número médio de amostras até o alarme falso, superior a 370, que era um objetivo da gente, né? E no início da apresentação eu comentei que, em média, teríamos 370 amostras até obter um alarme falso. E vocês também podem perceber que nas outras configurações, né, nessa do meio e na
na última, o desempenho não é tão bom quanto na primeira. Eu diria que essa do meio, quando alfa é igual a 0,36 e lambda 0,33, o seu desempenho está razoável, porém nós não conseguimos chegar no 370, que era o número tão sonhado. Contudo, quando eu aumento o meu delta, os números continuam decrescendo. Já na última configuração, foi o que, digamos assim, saiu o piorzinho, entre aspas. E vocês podem até perceber que quando o N é igual a 500 e o delta é igual a 3, o número médio de alarme, o número médio até o alarme verdadeiro é 24, enquanto na primeira configuração é 4. Seria o quê? 6 vezes maior. Que não seria tão bom, né? Então, no próximo slide, eu coloquei os nossos próximos passos, né? O que nós vamos fazer, que seria, além de terminar as outras simulações, né, que não terminamos, seria estimar os parâmetros do processo binar através dos métodos de estimação, usar o de máxima verossimilhança, o Willy Walker, talvez, e fazer uma aplicação também. Outra coisa que decidimos colocar nessa apresentação, que serve até de inspiração para os alunos que não têm iniciação científica, foi que eu coloquei as áreas de conhecimento na qual nós usamos até agora. Pode passar o slide. Na qual usamos até agora, que eu lembro que eu cheguei na professora Luz, perguntando se ela tinha algum trabalho envolvendo probabilidade, que era a disciplina que eu tinha mais afinidade, e ela falou que não tinha, não necessariamente probabilidade, sim séries temporais. E no final das contas eu ganhei esse combo aí de áreas, né? Digamos assim. Então, por fim, eu coloquei as referências, as principais referências que usamos para esse trabalho. E eu agradeço o tempo de vocês por estarem prestando atenção na minha apresentação e estou disposta a responder algumas perguntas.